Muitas pessoas saem do trabalho já com bastante raiva do patrão e doidos para entrar com aquele processo na justiça para receber os seus direitos. Outras pessoas, elas acabam ficando receosas, com medo, de que o processo custe caro ou que vai demorar muito para receber, com aquele receio de realmente será que eu tenho direito ou não? Fique tranquilo se você se encaixa em algum desses casos, porque hoje eu vou te explicar em detalhes quando vale a pena entrar com processo na justiça, quais são os riscos que você corre, o que precisa ser realmente avaliado e como que a gente aumenta as chances de ganhar um processo na Justiça do Trabalho. Olá, eu sou Cássia Astolfo, sou advogada, sócia do escritório de advocacia Valentim Astolfo, com mais de 7 anos no mercado jurídico e uma avaliação 5 estrelas do Google. Nós estamos aqui para ajudar você a resolver todos os seus problemas. E fica tranquilo, porque nós atendemos em todos os estados do Brasil de maneira online, com uma advogada aí na palma da sua mão. E hoje a gente vai falar a respeito de um tema que eu acho que eu escuto todos os dias lá no escritório. Mas doutora, será que vale a pena entrar com o processo? Quando vale a pena entrar com esse processo? E eu vou explicar em detalhes a resposta para essa pergunta e também vou trazer algumas nuances. Por exemplo, será que você corre riscos ao entrar com uma ação trabalhista? Como que eu faço para potencializar as minhas chances de ganhar esse processo? Porque muitas vezes essa é uma dúvida importante também. E aí eu vou detalhar para você em vários tópicos aqui como que a gente chega nessa conclusão final, se vale ou não a pena entrar com o processo. E a primeira coisa que você precisa avaliar e que muita gente deixa às vezes passar assim batido é: será que realmente você tem direito? E essa é uma análise que tem que ser feita de forma bem minuciosa pelo advogado especialista que você vai buscar ajuda, que você vai buscar auxílio, orientação. Por quê? Porque é muito importante analisar com calma tudo o que aconteceu com você na empresa que você trabalhou ou o que está acontecendo na empresa que você trabalha, para saber se realmente você tem direito ou não, e se isso é um direito plausível ali de ser requerido dentro de um processo na Justiça do Trabalho, se vale a pena. Muitas vezes alguns funcionários eles chegam para a gente lá no escritório muito chateados com situações que realmente são situações complicadas. Só que, do ponto de vista da lei, esse tipo de situação acaba não sendo abrangida, ou às vezes essa situação ela não é suficiente para a gente entrar com um processo na Justiça do Trabalho. Então, por isso que esse é o primeiro passo. Buscar orientação técnica, buscar um advogado, um escritório de advocacia especializado em direito do trabalho, porque esse profissional vai conseguir analisar o seu caso e te trazer essa primeira informação que é tão importante. Será que realmente eu tenho direito? A segunda coisa que você precisa avaliar: eu tenho direito, mas será que os valores que eu tenho potencial de receber com esse processo são suficientes para eu movimentar todo um judiciário para isso? Será que realmente vale a pena eu entrar com um processo, eu passar por todo esse passo a passo ali da justiça, eu aguardar o tempo de tramitação desse processo por conta do valor específico que eu tenho para receber? Muitas vezes o funcionário tem direito, mas ele tem um valor muito pequeno a receber que não justifica a gente movimentar toda a máquina do judiciário. Então, muitas vezes a gente orienta esse funcionário a buscar esses direitos de algumas outras formas, O acordo é uma ótima opção nesses casos. E a gente consegue também, olhando ali para o lado do funcionário, como o escritório de advocacia, orientar como fazer isso da melhor forma. Outro ponto que você tem que levar em consideração também aqui, além de será que vale a pena ou não com relação a valores. Será que eu tenho provas suficientes para buscar os meus direitos na justiça? Às vezes o funcionário tem direito, o valor vai ser um valor interessante para ele entrar com o processo, justifica ele entrar com o processo, a situação é realmente grave, só que ele não tem as provas necessárias para demonstrar para o juiz que realmente aquilo aconteceu. Porque a gente pode até entrar com processo sem provas, a gente pode trazer as alegações sem provas, mas isso não é o ideal. Você tem que sempre pensar o seguinte: o juiz não me conhece e ele não conhece a empresa. A prova, ela é o meio pelo qual o juiz vai descobrir se eu
estou falando a verdade ou se a empresa está falando a verdade. Então, a prova ela é crucial, ela é fundamental para que você tenha sucesso no seu processo. Se as suas provas são insuficientes ou se você não tem provas, não vale a pena entrar com um processo na justiça, porque a gente vai alegar, mas não vai ter como demonstrar que a gente está falando a verdade. Então, avaliar essas provas é muito importante. E assim, converse com o seu advogado, porque às vezes você não tem uma prova específica, mas ele pode te trazer outras alternativas. Às vezes, você quer anexar lá conversas de WhatsApp, mas perdeu o telefone, não achou a conversa ali na hora, teve algum bugzinho lá no seu celular e perdeu essas informações. A gente pode te orientar a buscar uma testemunha, alguém que trabalhou com você, que pode falar a respeito daquilo que a gente quer provar no processo. Então fique bem atento a isso. Verifique se você realmente tem as provas necessárias e se você não tem, se existem outras possibilidade de prova que a gente pode trazer para esse processo ou alguma outra forma de tentar suprir alguma deficiência ou outra nesses casos. Um ponto muito importante também que eu sempre falo com os meus clientes que precisa ser analisado para ver se vale a pena ou não entrar com uma ação é: eu estou disposto a passar por todo o passo a passo do processo? Eu estou disposto a participar da audiência? Eu estou disposto a entregar a documentação para o advogado? Eu estou disposto a responder as perguntas dele? Porque o advogado e o escritório de advocacia e a própria justiça são um caminho para que você obtenha seus direitos. Mas a participação ativa do funcionário, trazendo informações, trazendo provas, participando dos atos, ela é fundamental para que a gente tenha sucesso. Então você também precisa avaliar, eu estou disposto, né? Hoje em dia, gente, é muito mais simples, porque como os processos são eletrônicos, a maior parte do passo a passo do processo é feito de forma online. Em alguns casos, 100% do processo é feito de forma online, é o que a gente tem buscado, né, com mais frequência nos últimos tempos. Então, são raras as situações em que você realmente vai precisar participar. Então, é muito simples de ser feito, mas mesmo assim a gente pede e informa para o cliente, para ele analisar se ele está disposto a participar desses atos. Uma alternativa, né, muito boa para esse tipo de situação, que às vezes o cliente não é que ele não está disposto, mas ele está com pressa, é buscar um acordo extrajudicial, um acordo antes de entrar com o processo por intermédio da negociação do advogado ou do escritório de advocacia. Por quê? Às vezes quando a empresa está negociando diretamente com o funcionário, ela vai te trazer um valor. Porque o funcionário não entende tanto, ele não tem tanto poder de negociação. Agora, quando ela vai negociar com um escritório, com um advogado, aí a conversa já é outra, né? Advogado com advogado aqui, eles têm mais argumentos. A discussão é diferente. Então, muitas vezes, pode ser que o escritório nem entre com um processo para você, mas ele consiga fazer uma negociação muito melhor do que você faria se fosse conversar com a empresa sozinho. Então avalie se você está disposto a passar por essas etapas, né, e a colaborar com o seu advogado para que ele tenha sucesso nesse processo. E eu sei que você deve estar aí se perguntando muito, né? Mas doutora, será que eu corro algum risco? Será que eu posso ter que pagar alguma coisa no final do processo? Eu fico muito preocupado com isso. Olha, na maioria dos casos, a gente faz um pedido de gratuidade de justiça. A gente prova ali que o funcionário ele não tem condições de arcar com a sua própria subsistência e também pagar as custas do processo. Quando a gente pede essa gratuidade, que é pedida para grande parte dos funcionários, tá? E essa gratuidade deferida, são baixos os riscos que você corre. E vai correr riscos em situações muito específicas, porque você está protegido pela gratuidade. Agora, em situações em que você não é protegido pela gratuidade, você pode sim ser condenado a pagar alguns valores dentro do processo. Então é importante ficar atento a isso, tá? Peça orientação para o seu advogado, avalie se a sua situação é uma situação de gratuidade ou não. E mesmo sendo uma situação de gratuidade, é importante que você perceba que o processo é algo que tem um ritual, é algo importante e você precisa estar presente participando de todos os atos para não correr nenhum tipo de risco, tá? Porque muitas vezes o funcionário falta audiência achando que não vai acontecer nada, aquele processo é arquivado, ele pode ser condenado a pagar custas, e aí a gente só consegue entrar com essa ação novamente depois que essas custas são pagas. Então, mesmo você sendo protegido pela gratuidade, em alguns pontinhos ali, em algumas situações, pode ser que você corra algum risco. Os riscos são pequenos, são baixos, na maioria dos casos, tá? Então é importante a gente avaliar isso aqui com calma. E por fim, eu vou te explicar
já que você já sabe o que tem que colocar na balança, né, para avaliar se vale a pena ou não entrar com um processo trabalhista aí no seu caso, como potencializar, como aumentar as suas chances de vencer esse processo. Mas antes de te contar isso, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, é só clicar nesse sininho que está aí na sua tela, porque quando você interage com a gente, quando você se inscreve no nosso canal, quando você ativa as notificações, comenta, compartilha o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante, é um conteúdo importante. E aí o que ele faz? Ele envia para outras pessoas que têm essas mesmas dúvidas que você. Isso faz com que o nosso canal cresça cada vez mais e a gente consiga continuar aqui produzindo conteúdo de valor todas as semanas e te ajudando, né, nesses casos importantes aí trabalhistas ou previdenciários, fazendo com que você possa ter os seus direitos cada vez mais garantidos na justiça. Então não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque assim você vai receber o nosso conteúdo toda semana fresquinho. E agora que você já fez tudo que a gente combinou aqui, eu vou te explicar como que você vai fazer para potencializar as chances de ganhar o processo. Lembra que a gente conversou no início do vídeo que as provas são fundamentais? Esse é o ponto número 1, tá? Você vai conversar com seu advogado, ele vai te trazer uma lista de provas. Faça o máximo que você puder para conseguir essas provas, porque elas vão ser o grande X da questão para que você tenha sucesso no seu processo. Outro ponto muito importante que vai fazer com que você potencialize as suas chances de ganhar a causa. Seja honesto com o seu advogado, fale tudo para ele, esclareça em detalhes tudo aquilo que ele te perguntar, porque é muito importante para quem vai cuidar desse processo, para quem vai cuidar dessa ação, ter todos os detalhes possíveis para te informar quais são as provas que você precisa, para trazer essas informações para o processo e fazer os melhores pedidos para o seu caso. E também, em conjunto com isso, esteja disponível para auxiliar o advogado quando ele te perguntar alguma coisa, quando ele te fizer um pedido de informações ou um pedido de provas, esteja com boa vontade para participar da audiência, se prepare para esse ato. A maioria acaba deixando ali para a última hora a preparação para a audiência, não faça isso. Nós, enquanto escritório de advocacia, nós fazemos algumas preparações com os clientes. Na verdade, assim, o cliente ele é preparado tanto para participar da audiência de maneira formal, o que você tem que vestir, quanto tempo você tem que chegar, com antecedência, qual o documento que você tem que levar. A gente prepara assim e também prepara explicando tudo que vai acontecer lá naquele ato. Então, esteja disponível para o seu advogado. Esses pontos são fundamentais para que você potencialize as suas chances de ganhar um processo. Cuidado, isso aqui eu falo de carteirinha, não omita informações do seu advogado ou do escritório de advocacia que está cuidando do seu caso. Ele vai descobrir no pior momento, que é no momento da sua audiência. E muitas vezes, se você tivesse trazido essa informação antes, ele poderia se preparar de uma outra forma e essa informação poderia nem fazer tanta diferença dali para frente. Agora, quando ela vem de surpresa em uma audiência ou em algum momento do processo que não é tão simples assim de reverter, a sua situação pode ficar complicada e a gente pode acabar perdendo essa causa por conta de uma besteira que poderia ter sido esclarecida anteriormente. Então, não minta para o seu advogado, não omita informações e esteja disponível para ele. Acho que é suficiente para que você possa realmente avaliar se vale a pena ou não entrar com o processo e para que você possa também, com muito carinho, né, caso decida entrar com esse processo, colaborar cada vez mais com o advogado para que ele possa trazer o melhor direito, para que ele possa fazer com que essa causa ela tenha sucesso lá no final. Gostou desse conteúdo? Achou que fez bastante diferença? Então, deixe seu like no nosso vídeo. Se ficou com alguma dúvida, alguma questão que gostaria que a gente esclarecesse mais, deixe nos comentários, a gente responde todas as dúvidas que estão no comentário. E pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de uma outra pessoa também. E aí a gente pode também, quem sabe, gravar um vídeo para uma próxima oportunidade. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.